Graças a Deus por você que está aqui. Vamos ler a palavra do Senhor? Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Até o versículo 13. Graças a Deus. Para a leitura você pode ficar de pé. Apocalipse 3, 7. Nos diz o seguinte: carta à igreja em Filadélfia. Na semana retrasada, então, quando nós tivemos o culto normal da terça, nós falamos sobre a igreja de Sardes, né? E hoje, então, vai ser a igreja de Filadélfia. E terça-feira que vem, em nome de Jesus, aí terminamos a série a respeito das igrejas do Apocalipse. E daí, terça-feira que vem, se o Senhor permitir, vai ser a igreja de Laodiceia. Então, vamos ler agora a carta à igreja em Filadélfia. Diz assim, Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche teus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, eu peço que Tu venhas agora me cobrir com o sangue do Senhor Jesus, para que eu possa pregar a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas o Seu Espírito Santo através de mim. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. E que todo louvor seja para o Senhor Jesus. Pai maravilhoso, fica conosco. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, então vamos lá. Carta à igreja em Laodiceia. Nós temos visto, né, irmãos, essa sequência. Laodiceia, não, desculpe, Filadélfia. É que eu já estou pensando na mensagem de terça que vem, que é Laodiceia. Filadélfia. Como nós temos feito, então, toda terça uma igreja, então hoje vamos entender melhor por que Jesus mandou essa carta para essa igreja que ficava na cidade de Filadélfia. Então, como eu sempre passo uma informação para vocês a respeito da cidade, a respeito da igreja, antes de falarmos o que o Senhor mandou de recado, então vamos entender. Essa igreja, então, ficava na cidade de Filadélfia, por isso chamada, então, de igreja da Filadélfia. E hoje é uma cidade que se chama Alesei,
na Turquia. E essa cidade, então, significa amor fraternal. O nome Filadélfia significa amor fraterno ou amor fraternal. Tá, irmãos? E essa cidade, então, de Filadélfia, ela foi fundada em 138 depois de Cristo, por Átalo II, que era rei de Pérgamo. Nós já falamos aqui a respeito da igreja de Pérgamo. E essa cidade, então, foi chamada de Filadélfia porque o apelido do rei de Pérgamo, esse Átalo II, ele tinha esse apelido de Filadelfo, ou ele era conhecido por Filadelfo. Então, na homenagem para ele, a cidade foi chamada de Filadélfia. Tá, irmãos? E Filadélfia, então, significa amor fraterno. Aí, no tempo do Novo Testamento, então, ela fazia parte das províncias romanas, do Império Romano, que ficava, então, essa província na Ásia. E ela ficava, e fica ainda, né, porque hoje é uma cidade, mas só com outro nome, na Turquia. Então, ela fica num vale aos pés de várias montanhas. E no ano 17 depois de Cristo, essa cidade foi destruída por um terremoto também. Nós já vimos aqui outras cidades que também foram destruídas por terremoto. E essa aqui também foi. Até nos chama a atenção, antes mesmo de eu explicar para vocês o conteúdo da carta, vale a pena, já que nós falamos disso aqui, que ela foi destruída por um terremoto, no versículo 12, diz assim, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Por que Jesus deu esse recado aqui para o povo da igreja de Filadélfia? Porque o povo, eles viviam com medo de que acontecesse um outro terremoto, de que acontecesse um outro tremor de terra. Então eles viviam meio que assustados, sabe? Assim, quando acontece uma catástrofe, alguma coisa, a pessoa fica meio abalada, né? Parece que já vai acontecer de novo. E aí então Jesus diz isso aqui para eles. Ao vencedor faloei coluna no santuário de Deus, quer dizer, na casa de Deus. Então Jesus estava dando para eles uma certeza assim, não importa o que aconteça, em vocês ninguém toca. Amém? Fazer coluna quer dizer ficar firme, né? Nós temos essas colunas aí que sustentam a galeria da nossa igreja. Quer dizer, ficar firme, tem sustento. E o Senhor Jesus falou isso aqui para eles então, porque o Senhor, como conhece todas as coisas, o Senhor sabia disso aqui. Do terremoto, do temor que eles viviam de que a cidade fosse novamente destruída por um terremoto, né? E Jesus disse, não tenha medo. Para aquele que vencer, vai ser como uma coluna na casa de Deus, ou seja, é forte. Amém? Então isso aqui são as informações, né, gerais que eu passo sempre para vocês a respeito da cidade. E agora então vamos entrar nos recados de Jesus, né, para essa cidade, para essa igreja que ficava nessa cidade. Então veja só, Esmirna, que nós já estudamos, a igreja de Esmirna, e essa agora de Filadélfia, foram as únicas duas das 7 igrejas que não receberam uma repreensão. Então, Esmirna recebeu elogio e Filadélfia também recebeu elogio. Então, para Filadélfia, Jesus não deu nenhum puxão de orelha, que ele deu para as outras. Sempre tinha um problema que Jesus dizia, cuidado, né? E para Filadélfia, então, Jesus apenas deu elogios. Então, Filadélfia, Jesus elogiou por eles serem perseverantes e passou uma instrução para eles, mas não deu repreensão, porque era uma igreja boa, abençoada, forte, na fé. Então eles não faziam nada que desagradou a Jesus. Jesus deu elogio.
por eles serem perseverantes, e instruiu, guarde a fé. Continue assim. Vocês estão guardando a fé, então continuem assim, né? Porque na nossa vida cristã não adianta a gente guardar a fé por 1 ano, 2 anos e depois voltar para trás. Então o Senhor nos diz, guarde a fé. Mas pastor, essa carta era para Filadélfia, serve para nós? Claro que sim, como eu falei ainda na última mensagem, eu disse, porque os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo que é um só, mas com 7 características. E quando fala de 7 igrejas, também está se referindo ao número 7 na plenitude, ou seja, porque o número 7 é a completude, é a plenitude de todas as coisas, que é o número de Deus, o 7. Então aqui, 7 igrejas. Não significa que Jesus mandou essas mensagens só para essas 7 igrejas. Mas que através dessas 7, ele mandou a mensagem para todas as igrejas, em todas as épocas e em todos os tempos. Amém? Então aqui, quando fala para Filadélfia, está falando para nós hoje também. Amém? E quando diz ali, no versículo 7 mesmo, que diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que chave é essa aqui, que Jesus tem? Chave de Davi. Lá no Apocalipse fala que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Eu já preguei aqui sobre isso. Não significa que o inferno tem uma chave, não é aquilo que alguns pastores ensinam errado, dizendo que Jesus foi no inferno e tomou a chave da mão do diabo, nada disso, porque o diabo nunca teve a chave de nada, nem o inferno tem chave. Mas quando diz que Jesus tem a chave da morte e do inferno, significa que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então, ali no Apocalipse fala que Jesus tem a chave do inferno. Aqui, no outro capítulo, aqui também em Apocalipse, mas aqui nesse capítulo, 3:7, diz que Jesus tem a chave de Davi, que é diferente da chave do inferno. Então, que chave é essa? Jesus tem a chave de Davi. Nós sabemos que o rei Davi foi o principal rei de Israel e que ele vai, durante o período do milênio, ajudar a Jesus a reinar aqui no período do milênio, dos 1000 anos de paz, o rei Davi. Mas nós sabemos também que o rei Davi era servo de Deus. Então ele reinou pela graça, pela misericórdia, pela bênção de Deus. E que esse trono dele, que é o trono de Israel, que a gente chama o trono de Davi, quem vai ocupar é Jesus. É Jesus que ocupa. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi. Porque Deus prometeu para Davi que nunca faltaria um descendente dele para sentar no trono e reinar em Israel. Amém? Então quem é esse descendente? É Jesus. Porque Jesus é descendente de Davi, quer dizer, ele veio da família de Davi. Quando ele nasceu, ele era descendente de Davi. Então, por isso que ele diz aqui, tenho a chave de Davi. E continua o versículo ainda dizendo assim, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esse versículo aqui, irmãos, eu quero que você entenda bem, preste bem atenção no que está se referindo. Como vocês sabem, eu sou bem chata, vamos dizer assim, quanto à teologia da prosperidade. Eu sou contra a teologia da prosperidade. Não significa que Deus não nos dá prosperidade, Ele dá para aquele que o serve verdadeiramente. Mas a gente não precisa correr atrás disso. Então veja só, alguns pregadores da teologia da prosperidade usam esse versículo aqui
tenho posto diante de ti uma porta aberta, ou que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, usam esse versículo aqui apenas para dizer que Deus quer te encher de bênção. Que a porta que Deus abre, ninguém vai fechar, realmente, ninguém fecha. Mas a porta que Deus abre aqui não é prosperidade. A porta que Deus abre aqui, que está falando aqui nesse versículo, é a porta para a pregação do Evangelho. O que significa isso? Quando Jesus prometeu aqui para a igreja de Filadélfia, que ele ia abrir essa porta e que ninguém ia conseguir fechar, ele estava dizendo, vocês vão pregar abertamente o Evangelho e ninguém vai conseguir impedir. Amém? Então olha só, porque o Senhor vai abrir uma porta na tua vida. É errado você falar assim? Não é errado. Não é pecado você dizer que Deus abriu uma porta na tua vida, que Deus te abençoou. Mas, quando a pessoa entende só esse lado, é só porque essa porta que Deus abre é muita riqueza, é muita prosperidade, é muita bênção, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, aí sim está errado. Porque aqui quando diz que Deus ia abrir uma porta, ele estava dizendo que ele estava abrindo a porta para a evangelização. Que nada iria impedir esses irmãos aqui da igreja de Filadélfia de pregar a palavra. Então essa porta estava aberta para pregar o Evangelho. Também estava dizendo que Deus ia abrir a porta do coração das pessoas que estariam ouvindo essa pregação. Porque se Deus não abrir o coração da pessoa, irmãos, a pessoa não ouve. Pode até escutar, mas não ouve. Quer dizer, não entende, não muda de vida. Então essa porta aberta que está falando aqui, quero deixar bem firme isso aqui na tua mente. Não está falando de prosperidade, como alguns pregam. Tá? Essa porta que está falando aqui é que Deus iria abrir a porta, facilitar a pregação do Evangelho. Por quê? Porque depois de todo aquele período lá da Idade Média, a Idade das Trevas, onde o Evangelho era, vamos dizer assim, que a pregação do Evangelho tinha de ser escondida, não podia ser anunciado, não podia ser pregado, o povo não tinha a Bíblia, só quem tinha a Bíblia eram os líderes religiosos, o povo não tinha, né? Então esse tempo aqui, Deus estava dizendo, esse tempo agora passou. Eu vou abrir a porta para a evangelização. Então Deus estava dizendo, agora vocês vão pregar. Agora vai ser bom, vai ser fácil pregar o Evangelho. E Deus estava dizendo também que Ele ia abrir o coração das pessoas. E abrir a porta do coração para quê? Para as pessoas serem salvas. Salvação dos perdidos. Né? E Deus abrindo também a porta do coração das pessoas, abrindo a porta para a salvação dos perdidos, ele estava diretamente dizendo, estou abrindo a porta do céu para quem quiser. Amém? Então era isso que Deus estava falando aqui, que Jesus falou aqui na carta a Filadélfia. Quando ele diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Mas olha só, então tem duas coisas aqui. Que abre e ninguém fechará. Então Deus abriu a oportunidade de que o Evangelho fosse pregado nessa época aqui, que antes era difícil. Amém? Tanto em Roma, no período da igreja de Filadélfia, quanto depois no período, porque a igreja de Filadélfia é o 6º período, no período da história da igreja na humanidade. Lembram que eu tenho falado para vocês que cada igreja dessa representa um período? Então, a igreja de Filadélfia, foi o 6º período da história da igreja no mundo. Então, foi o período onde Deus abriu as portas para a pregação do Evangelho. Daí, então, aquilo que eu falei, passou a Idade Média, a escuridão, e a palavra pôde ser pregada, com clareza, com sabedoria. Então, Deus abriu a porta. Era o 6º período, essa igreja aqui.
E diz ali, ó, diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, mas também, cadê? Eu perdi aqui, desculpe. Ali, versículo, achei. Sabe por que eu estou me confundindo aqui, irmãos? Porque eu troquei de Bíblia. Então, parece que não é a mesma coisa da minha velhinha aqui, né? Mas eu achei. Ó, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, Deus disse, eu abro a porta, eu facilito para ser pregado o evangelho. Mas Ele também disse, e que fecha e ninguém abrirá. Quando Deus fecha uma porta, irmãos, é uma coisa muito séria. Então, do que Deus estava dizendo aqui? Que ele abre, mas que quando Ele resolve fechar, ninguém mais abre. Por quê? Lembram lá da passagem, a parábola das 10 virgens em Mateus 25? Que 5 virgens entraram para as bodas, e 5, quando elas voltaram porque tinham ido buscar azeite, a porta já estava fechada. E aí o noivo gritou lá de dentro, não vos conheço. Quer dizer, ele não quis abrir a porta. E aqui Jesus falou assim, eu fecho e se eu fechar ninguém abre. Que porta é essa que Deus disse que Ele não iria abrir? Jesus não abre a porta da comunhão com os infiéis. Como assim os infiéis, pastora? Aquelas pessoas que estão brincando de servir a Jesus, que não servem a Jesus de verdade, mas que ficam apenas, como eu falo sempre para vocês, buscando bênção e não querendo agradar o dono da bênção. Então, olha só, Jesus disse, eu abro a porta e vai ser fácil pregar o evangelho, mas eu também posso fechar, porque Deus é misericordioso. Mas chega o momento em que Deus diz, agora basta. Tudo tem limite, né? Se tudo tem limite para nós que somos pecadores, né? Quantas são as vezes que você leva um assunto assim e vai levando na boa, mas de repente você diz, não, agora chega. Cheguei no meu limite, agora não dá mais. Deus é assim também. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então vai chegar o momento em que Ele vai fechar a porta. Para quem? Para os infiéis. Para aqueles que estão apenas brincando de servir a Deus. Para aqueles que ouvem a palavra, mas não levam a sério. Para aqueles que ouvem a palavra, mas não mudam de vida. Vai chegar o momento que Deus vai fechar. Que porta é essa? Da comunhão. Ou seja, vai chegar o momento em que a pessoa pode chorar, gritar, esbravejar, pedindo misericórdia. E Deus vai dizer, eu dei o tempo. Você não quis. A palavra de Deus nos diz que Esaú chorou buscando arrependimento pelo que ele fez quando ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha para Jacó. E daí não teve mais solução para ele. Então, tudo tem um limite. E Jesus disse aqui, ó, eu abro a porta e ninguém pode fechar. Mas a porta que eu decidi fechar, ninguém nunca mais abre. Então é uma coisa muito séria, por isso que nós não devemos brincar de servir a Deus. Nós não devemos brincar de vir na igreja apenas por vir, mas nós temos que servir a Deus verdadeiramente. Amém? Para que Deus nunca feche a porta da comunhão para nós. Porque aí nós podemos jejuar um mês direto, nós podemos chorar um mês direto e Deus vai dizer, ei, não vos conheço. Né? Que é o que Jesus vai fazer no juízo final, quando muitos vão dizer assim, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então Jesus vai dar essa palavra para aqueles que apenas brincam de servir a Ele. Não é sério isso, irmãos? É muito sério, né? Então nós temos que verificar sempre o nosso coração para ver se a porta de comunhão com Deus está aberta. Como está a tua comunhão com Deus, meu irmão? Você tem tido comunhão com Deus?
Eu já falei aqui em outras oportunidades que ter comunhão com Deus é aquele desejo que você tem de falar com Deus. Por exemplo, se você tem um amigo, uma amiga, uma pessoa em que você confia, você gosta de conversar com aquela pessoa, você confia, você sabe que você pode falar qualquer coisa que a pessoa não vai sair espalhando. Então você confia naquela pessoa. Em Deus é que nós devemos confiar muito mais. Então, assim como você tem desejo de conversar com uma pessoa amiga que sabe que vai te ouvir, que vai te ajudar, é assim que nós devemos ter vontade de conversar com Deus. Se você não tem tido essa vontade de conversar com Deus, quem sabe na hora que chega aquele tempo que você tira para oração, lá na tua casa, né? Não sei, tem pessoa que só ora na igreja, é errado isso, porque nós devemos orar em casa. Se quando chega aquele momento você diz, vou ter que orar porque está na hora, senão Deus vai me castigar. Deus não vai te castigar, mas Ele não vai ter comunhão com você. Então, e quando você tem comunhão, você não vê a hora, você fica olhando no relógio, que horas são, já está na hora de eu ir lá, tem uma folguinha, vou lá falar com Deus. Uma folguinha no trabalho, alguma coisa assim. Então você tem aquele desejo de estar em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então verifique bem que essa porta da comunhão com Deus nunca se feche no teu coração. Amém? Olha só, continuando então, voltamos lá para Filadélfia. Aí Jesus ainda diz assim, eu não estou lendo todo o capítulo de novo, mas estou falando só de alguns versículos. Então Jesus disse isso, né? Da porta, então entenda assim, é a porta da evangelização, porque o período da igreja de Filadélfia teve facilidade de pregar, e o período da igreja na história teve também essa facilidade de pregar, que teve grandes pregadores nessa época aqui, irmãos, olha só, entre os anos 1750 a 1900, teve um mover do Espírito muito grande, principalmente na Inglaterra, onde se pregou o Evangelho com muita facilidade, e que a partir dali chegou às outras nações. E lá então nós conhecemos pregadores famosos da história, como Jonathan Edwards. Seguida eu falo desse homem aqui, vocês já me ouviram falar a respeito dele. Ele era um pregador, um britânico, né? Ele nasceu na Inglaterra, e ele foi o pregador que fez o sermão chamado de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Lembraram que eu já falei aqui algumas vezes sobre isso? Esse homem aqui, ele pregou esse sermão um dia na igreja que ele estava pastoreando, e esse sermão aqui, enquanto ele pregava, os membros da igreja, as pessoas que estavam ouvindo esse sermão, eles se agarravam nas colunas da igreja, outros gritavam apavorados, tanto que ele precisou parar um pouquinho de pregar e esperou o povo se acalmar. E aqueles que se agarravam nas colunas, nos bancos, nas cadeiras que tinham na igreja, era porque é como se eles já estivessem se sentindo, caindo em direção ao inferno. De tanta unção que teve esse sermão desse pregador, Jonathan Edwards. Ele pregou então esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas se sentiram tão, vamos dizer assim, que indignas de serem salvas, que estavam se segurando, por favor, Senhor, não deixa eu cair no inferno. Então é isso que eu falo hoje sempre para vocês. Precisamos de pregadores assim, não pregadores de teologia, de prosperidade, de riqueza. Venha para a igreja que você vai ficar rico, venha para a igreja que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não é assim que funciona. Jesus veio para salvar a alma, não para deixar ninguém rico, né? Então esse pregador aqui fez parte do período da igreja de Filadélfia. Ele não estava lá na igreja de Filadélfia, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Já era o ano 1750.
Ele nasceu em 1750 e morreu, em 1703 e morreu em 1758. Então esse Jonatas Edwards foi um dos pregadores que Deus usou para o evangelho ser anunciado no mundo. Amém? Ficou entendido isso? Nós temos outros como John Wesley. O John Wesley, irmãos, ele dizia sempre assim: o mundo é a minha paróquia. Então ele usava a palavra paróquia, mas ele queria dizer: o mundo é a minha igreja. Ele não pregava só dentro da igreja, ele fazia cultos ao ar livre. Ele pregava para todos, foi um grande pregador. John Wesley, também inglês. George Whitefield, também um grande pregador. Esse aqui, em 28 dias, ele levou 10.000 pessoas a aceitarem Jesus como Salvador. Em 28 dias. Irmãos, vamos olhar um pouquinho para o tempo da nossa igreja hoje. Porque semana que vem eu vou falar da Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas vamos olhar um pouquinho para os pastores de hoje, para os líderes de hoje. Meu Deus, qual é o pastor que em 28 dias ganha 10.000 pessoas para Jesus? Estão vendo como a igreja está... Nós vamos ver semana que vem que a igreja está morna. Ah, pastora, mas você sempre fala isso? É porque é a Bíblia que fala, não sou eu. Então nós precisamos de pessoas assim, irmãos. Nós precisamos de João Batista. Eu admiro muito João Batista, tanto que eu falo sempre que quando eu chegar na glória, é claro que a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus. Mas eu quero ver João Batista. Eu quero dizer: ô João, parabéns, porque eu concordo com o jeito que você pregava. Não adulando o pecado, não passando a mão na cabeça das pessoas, mas é pecado, é pecado. Tem que falar, tem que falar. E eu recebo crítica por isso, irmãos. Eu recebo crítica quando eu falo certas coisas aqui, às vezes vocês nem ficam sabendo, mas eu sou criticada. Ah, pastor, é muito radical. Mas o que adianta pregar se não for para pregar a verdade? Então nós estamos precisando hoje nas igrejas de Joãos Batistas, de John Wesley, de Jonathan Edwards, que pregavam a salvação, irmãos. É salvação que importa, porque quantos que estão no inferno nesse momento, porque o inferno existe, e quantos que estão lá agora, que dariam toda a riqueza que tiveram nessa vida para poder sair de lá. Esses que estão lá e que infelizmente nunca mais vão sair de lá, porque rejeitaram Jesus, com certeza, se eles tivessem outra oportunidade, que não tem, tá, irmãos? Porque quem rejeita Jesus vai para o inferno. Mas eu estou dizendo que o pensamento deles nesse momento lá no inferno é: daria tudo, ficaria pobre, sem nada, mas queria ter a minha alma salva por Jesus. Ficou entendido isso? Então o que importa é salvação, irmãos. É salvação. Se você tem comida, graças a Deus. Se você não tem e morrer de fome, mas a tua alma vai para o céu. Mas o Senhor não deixa faltar para aquele que é fiel a Ele. Mas eu só faço essa relação para você entender que a prioridade da vida do cristão tem que ser Jesus e não riqueza, não bens materiais. E ainda temos mais, ó, só vou citar os nomes aqui, depois só vou falar de mais um. Ó, teve Charles Spurgeon. Esse Charles Spurgeon aqui, irmãos, ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele pregava muito, ele pregava com unção do Espírito Santo. Ele pregava salvação. E ele falou uma frase que eu quero ler aqui para vocês, ó, que é o que nós precisamos hoje nas igrejas. Olha só, o Spurgeon disse assim:
Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas, enquanto a reunião de oração, que é a nossa reunião de hoje, que enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. O que ele estava dizendo? Igreja nenhuma vai melhorar, vai aumentar, enquanto os crentes não derem valor ao ensino da palavra. Entendido isso, irmãos? Esse aqui foi o Charles Spurgeon. E eu quero te falar só mais desse aqui, Dwight Moody. Esse aqui era americano. Ele nasceu em Massachusetts, Estados Unidos. E ele era um pregador que dava muita importância para o ensino da palavra, para a escola bíblica, escola dominical, que hoje, olha só, é uma realidade tão triste de a gente ver hoje nas igrejas, porque não é em todas as igrejas que tem escola dominical ou estudo bíblico. Aqui nós chamamos de estudo bíblico, mas é a mesma coisa. Mas não é em todas as igrejas que tem. E nas igrejas que não tem, a gente está vendo essas igrejas morrerem. Porque é através do ensinamento da palavra que o povo aprende a servir a Jesus. Então, e esse Moody aqui, olha só, ele tinha uma escola dominical com 650 pessoas. Irmãos, eu estou contente de nós termos 30 alunos aqui no nosso estudo bíblico. Sabe por que eu fico contente? Porque eu vejo que tem outras igrejas que tem 1, 2, 3 alunos quando tem estudo bíblico. Então eu estou felicíssima e eu agradeço a Deus pelos 30 que vêm aqui no nosso estudo. Graças a Deus. Às vezes não estão os 30 ali no momento, um dia falta um dia falta outro, mas é 30. Então graças a Deus pelos 30, eu já fico feliz nos 30. Imagina que nessa escola dominical do Moody, esse americano, tinha 650 pessoas. Você já imaginou se um dia nós estivermos aqui no nosso estudo bíblico, irmãos, com 650 pessoas? Que maravilha que vai ser. Agora veja só, eu já achei grande esse número aqui de alunos da escola dele. Só que depois, um dado interessante, que até o presidente Lincoln frequentou essa escola bíblica aqui do Moody. Veja que interessante. E depois, na cidade de Chicago, ele abriu uma outra escola, que só de crianças, escola bíblica, irmãos, eu não estou falando de escola de ensino secular, não. Escola bíblica, só crianças, tinha mais de 1000 crianças. Imagina, irmã Jacira, você cuidando de 1000 crianças, irmã Dalva, irmã Amélia. 1000 crianças. E não iam só as crianças, era mais de 1000 crianças. E daí o pai e a mãe ainda iam junto para a escola. Então podemos aumentar esse número aqui para mais de 3.000 pessoas. 1000 crianças, 1000 mães, 1000 pais. Estou certa na conta? Estou, né? Imagina só. Mas por quê? Porque dava valor ao ensino da palavra. A pregação verdadeira de salvação. Nenhum desses homens aqui fazia um sermão dizendo: venha fazer tal coisa que Deus vai te dar em dobro a riqueza que você quer. Eles diziam: venha, você é pecador e precisa ser salvo por Jesus. Então é isso que nós temos que pregar hoje, irmãos. E essas mensagens aqui então, elas aconteceram nesse período da igreja aqui, da igreja de Filadélfia. O evangelho começou a ser pregado com autoridade, com liberdade. Por quê? Porque Jesus disse: a porta que eu abro ninguém fecha. Então a porta que Jesus abriu aqui não era para riqueza, não era para prosperidade, não era para saúde, era para salvação. Amém? Ficou entendido isso? Então por isso que eu insisto sempre com vocês, meus irmãos. Leia a Bíblia. Aprenda, busque, pesquise. Estude a palavra de Deus.
Porque é através da palavra, irmãos, é que nós somos abençoados a ponto de entender o que Jesus veio fazer por nós. Só através da palavra. E uma outra coisa interessante que eu quero, cadê o relógio? Está ali agora. Que eu quero ainda passar nessa mensagem para vocês, é quando o Senhor Jesus aqui no versículo 7, olha só o que Jesus diz ainda. Não é no versículo 7, espera aí. Eu tenho que acostumar com a Bíblia nova ainda. Aqui é o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que Jesus quis dizer aqui com sinagoga de Satanás? Olha só, aqui no período da igreja de Filadélfia, lá na cidade de Filadélfia, né? Então no período bíblico ainda, tinham judeus que se diziam cristãos, ou seja, que se diziam ter convertido ao cristianismo, mas que queriam ainda manter os cristãos agora, que tinham se convertido a Jesus, queriam ainda manter esse povo nas rédeas da lei de Moisés. Então eles continuavam exigindo que coisas da lei fossem cumpridas. Como assim, pastora? Por exemplo, a circuncisão, por exemplo, a guarda do sábado e outras coisas mais que esses judeus queriam impor agora na igreja, na nova igreja, ou seja, na primeira igreja, desculpe, que era a igreja aqui ainda do início. Então esses judeus, Jesus disse assim, eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Então eles se diziam salvos, mas não eram salvos, porque eles estavam impondo regras para a salvação, ensinando coisas erradas. Então estes eram os da sinagoga de Satanás, lá no tempo da igreja primitiva. Aí, como a mensagem é para todas as igrejas e para todas as épocas, então quem são hoje os que são sinagoga de Satanás? Olha só, sinagoga de Satanás. Sinagoga é reunião, né, onde se reúnem pessoas. Então é uma reunião de pessoas que se opunham naquele tempo e que se opõem hoje à verdadeira mensagem que a igreja deve ter, que é a de salvação. A verdadeira mensagem de salvação. Então quando Jesus disse aqui, que se dizem judeus e não são, hoje quantos se dizem salvos e não são? E desses que se dizem salvos e não são, muitos são líderes. Voltamos a falar dos líderes, porque é a mensagem, não sou eu que falo, tá, irmãos? Tanto que eu não cito nomes aqui para vocês, porque eu, não estou citando nomes. Mas que nós sabemos que existem muitos hoje que pregam a palavra, mas que na realidade nem salvos são. Por quê? Podemos substituir por essa palavra aqui, que são sinagoga de Satanás? Podemos. Por quê? Porque são pessoas que estão contra a verdadeira mensagem de salvação na igreja. Então voltamos aí para a mensagem de teologia, de prosperidade ou de cura divina, né? Entendam bem, não digam que a pastora diz que Jesus não cura, não é isso. Jesus cura e eu sou prova viva disso. Mas não foi para isso que ele veio para salvar. Amém? Então olha só, quem são os da sinagoga de Satanás? Podemos dizer que são agentes do diabo, que estão enganando multidões e levando multidões ao inferno, porque estão ensinando tudo contrário ao que a Bíblia fala. Então, por isso,
é que nós devemos entender quem são esses. Para quê? Para que você não caia nessa armadilha, meu irmão. Não caia nas palavras, como é que eu vou usar? Nas palavras conquistadoras dos que fazem parte da sinagoga de Satanás. Quem são eles, pastoras? Pastora, pessoas que pregam o evangelho errado. E como vocês já sabem, que eu vivo falando para vocês, Jesus veio para salvar. Então, se alguém prega outro evangelho que não seja esse que Jesus veio para salvar, infelizmente está sendo sinagoga de Satanás. Eu não estou falando que todos aqui sejam, quando eu me refiro a pastores, eu não estou dizendo que todos são, tá, irmãos? Longe de mim dizer isso. Mas que nesse meio de líderes, muitos são sinagoga de Satanás. Ou fazem a obra de Satanás e não fazem a obra de Deus. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí para você entender melhor que não é coisa da cabeça da pastora, não. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo 6:8. Agora nessa aqui, para eu achar o Timóteo, vai ser difícil. Vamos lá. 1 Timóteo 6:8. Diz assim, ó. Olha só o que eu falo para vocês, que não é eu que falo, mas o que a Bíblia fala. Vamos ler, acho que dá tempo de nós lermos desde o 3. Então abra em 1 Timóteo 6:3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade ou o amor, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olhe bem a palavrinha aqui, lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha o que Paulo falou aqui. Amor, piedade, temos que ter contentamento, ou seja, ser gratos a Deus por tudo que temos. E aí ainda ele completa assim, ó: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Ficou entendido o que eu tenho falado para vocês, irmãos? A respeito de teologia da prosperidade? Não é a pastora Donizete que é contra. Eu sou contra sim, mas não porque eu seja contra esses pastores, contra esses líderes que pregam isso, mas porque a Bíblia é contra. Então olha só o que a Bíblia diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Irmão, para de correr atrás de riqueza. Aquilo que for para ser teu na vida vai vir na tua mão, porque Deus é bom. Mas você não precisa se matar atrás disso. Vai vir, através do teu trabalho e da bênção de Deus. Mas olha só, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Só que a maioria das pessoas na igreja de hoje não está contente em ter o que vestir e o que comer. Querem mais, mais e mais. Pastora, é errado então eu querer adquirir
alguma coisa na vida, não é errado. Você pode adquirir, mas que não seja em extremo. Que a tua vida não seja baseada nisso. A prioridade da tua vida tem que ser servir a Jesus e não buscar riquezas. É isso que eu sempre falo para vocês e é isso que eu quero que vocês gravem bem na mente. Não é errado você ter bens materiais. Se Deus te deu, graças a Deus. Mas olha o que ele diz: tendo sustento e com que se vestir, fique contente. Amém? Você agradece a Deus todos os dias pelo que você tem? Ou você, ao invés de agradecer, fica dizendo: eu queria tal coisa, eu queria tal coisa, eu queria tal coisa. Irmãos, quando você não corre atrás das coisas, as coisas vêm para você. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correm atrás do justo, daquele que é fiel a Deus. Então não tire o teu sono, não tire o descanso da tua cabeça pensando: o que eu vou fazer para ficar rico? Diga assim: como que eu posso servir melhor a Jesus? E aí essas coisas, aquilo que você necessita, porque Deus não vai dar coisa que você não precise. Às vezes a gente pede coisas para Deus que nós não precisamos, Deus nunca vai nos dar. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos. Amém? Então veja só, mestres, líderes, pregadores de hoje, que podemos chamar aqui de sinagoga de Satanás, porque ensinam o povo a buscar riqueza. Ensinam o povo a buscar só bênçãos. Não ensinam o povo a ficar satisfeito com o que tem. Mas ensinam que Deus quer deixar todo mundo milionário. Como que Deus vai deixar todo mundo milionário? Como que Deus vai fazer de todos patrão? Tem que ter um empregado para trabalhar para o patrão. Não tem? Se todo mundo for patrão, quem vai trabalhar para quem? Ou você acha que Deus não está no comando de tudo isso também? Deus está no comando de todas as coisas. Então Deus dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que você deseja. Amém, irmãos? Ainda quero ler com você 2 Coríntios 11. Abra aí 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Agora aqui está falando desse sinagoga de Satanás. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aqui é mais um versículo da palavra do Senhor, que nos mostra que existem falsos profetas, falsos pregadores, mercenários da palavra de Deus, que estão ali apenas para se enriquecer, tirando a gordura do povo. Entendido isso, irmãos? Para terminarmos, Judas, versículo 11. Judas antes de Apocalipse. E como é um capítulo só, a gente nem diz o capítulo, então daí a gente diz só o versículo. Então é Judas, versículo do 11 ao 16, e aí nós já vamos encerrar. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ler todo, e na tua casa você pode ler todo o livro de Judas, essa carta aqui de Judas, que você vai ver como é interessante o que ele fala aqui. Mas vamos ler apenas do 11 ao 16. Diz assim: ai deles quem? Os falsos profetas, os sinagoga de Satanás, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, ou Coré, dependendo da tradução. Estes homens são como rochas submersas,
em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos em qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Olhe bem o detalhe, irmãos, quando diz aqui, homens banqueteando-se juntos, quer dizer, junto com os salvos. Entendido? Então, os falsos estão no meio dos verdadeiros. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo, olhe bem a palavra de Deus aqui, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Olha só, o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que dizem ser salvos e não são. Aqueles que pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Aqueles que pregam o evangelho errado. Venha que Deus vai te deixar rico. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é: venha que você é um pecador e que você precisa ser salvo. Então Jesus veio para salvar. Então esses aqui que Jesus se referiu na carta de Filadélfia, dizendo que são sinagogas de Satanás, nós podemos entender claramente que são esses hoje que pregam a palavra de qualquer jeito, apenas para conquistar o povo e tirar a gordura do povo, ou seja, buscando bens materiais, buscando ficar ricos à custa do evangelho. E ainda diz assim, estes homens são como rochas submersas, então estão ali no meio do povo salvo, mas não são salvos. E quero te chamar a atenção aqui quando diz ali, nuvens sem água, impelidas pelo vento. Irmãos, você com certeza já notou e você sabe disso. Quando está um tempo de grande seca, quando aparece uma nuvenzinha no céu, todo mundo já fica contente, dizendo: vem chuva. Vai vir chuva. Não é assim? É, né? Mas de repente aquela nuvenzinha vai embora e a chuva não vem. É o que Jesus está dizendo aqui. Que esse tipo de pastores, que esse tipo de líderes que buscam apenas o financeiro, são nuvens sem água, impelidas pelo vento. Elas pregam, mas pregam sem dar a água verdadeira para o povo que está ouvindo. Então o povo que está ouvindo fica sedento. A palavra chega na pessoa, mas não supre a necessidade do coração. Porque Jesus veio para salvar. Eu repito isso milhões de vezes, se for preciso. Não veio para deixar rico ninguém. Então, pregam o evangelho. Falam que Jesus dá tal coisa, dá tal coisa, dá tal coisa, mas de repente essa tal coisa nunca chega na vida da pessoa. Então é uma nuvem sem água. Ele prega, mas a bênção não chega. Ficou entendido isso, irmãos? Então é você de repente ouvir, você vai ter tal coisa, você vai receber tal bênção, e daí você fica esperando, só que essa bênção nunca chega. É a nuvenzinha sem água ali, passou, o vento levou. Não chegou. E Jesus ainda diz mais: árvores
em plena estação dos frutos destes desprovidos. O que quer dizer? Eles são árvores. Conhecem a palavra, mas não dão fruto. Aquele que dá fruto, quando ele abre a boca para falar de Jesus, o que está escutando recebe. Recebe aquilo. Você não precisa ser pastor para fazer isso. Você, como um cristão, quando você fala de Jesus para alguém, e você é uma árvore que dá fruto, essa pessoa é abençoada. Essa pessoa vai receber uma palavra de conforto, de alegria, de salvação. Então Jesus está dizendo aqui que aqueles lá da sinagoga de Satanás, que ele falou dos da Filadélfia, são árvores que na estação de dar fruto, tinha de estar dando fruto, mas não tem fruto. Então é você olhar para uma macieira, está no tempo de dar maçã, mas não tem uma única maçãzinha podre sequer. Entendido, irmãos? Então, conhece, tem, mas não dá para ninguém. Certo? Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, ou seja, são pessoas que têm um coração sujo. Ondas do mar, sabe, você já deve ter visto, quando a onda do mar vem e aquela praia, aquele mar ali está poluído, junto com aquela onda vem um monte de sujeira. Não é assim? É isso aqui. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, ou seja, a sua sujeira. Só tem sujeira para mostrar, não tem nada de bom para dar para ninguém. Eu falo sempre para vocês só podem dar, nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Se eu tenho Jesus, eu dou Jesus. Se eu tenho paz, eu dou paz. Se eu tenho bênção de Deus na minha vida, eu dou bênção de Deus para os outros. Mas se eu tenho ódio, eu dou ódio. Se eu tenho rancor, eu dou rancor. Se eu não tenho Jesus, o que é que eu vou dar? O mundo. Não é isso? Por isso que tem gente que se diz cristão, mas que quando abre a boca só sai coisa ruim. Só sai palavrão. Está mostrando a sujeira que tem no coração. E aqui Jesus continua falando, né, através de Judas, aqui nesta carta. E no último versículo, então, que nós lemos, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, e são aduladores dos outros por motivo interesseiro. Então, são aqueles que só agradam os que convêm. Tal pessoa pode me dar tal coisa, então eu vou tratar bem aquele. Aquele que não pode me dar nada, se vire. Mas o que é que Jesus nos ensina? Que nós temos que tratar bem a todos, assim como nós queremos ser bem tratados. Não importa se tem dinheiro ou não tem, não importa se é branco, se é preto, não importa. Somos, diante de Deus, todos iguais. Amém, irmãos? Então ficou entendido quem são esses sinagogas de Satanás aqui de Laodiceia? Amém? Como sempre eu digo para vocês, não se deixe enganar por palavras bonitas que não transmitem salvação, mas que não têm água para dar, né? São nuvens sem água, interesseiros. Igreja de Filadélfia, então terminamos hoje, e a promessa de Jesus, Aí Jesus ainda diz: venho sem demora, ou seja, fique firme, não negue a tua fé, fique firme, que eu estou vindo, estou voltando. Jesus está vindo arrebatar a igreja. Venho sem demora, conserve o que tens, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou-ei coluna no santuário do meu Deus. E aqui Jesus continua falando que vai dar ainda para nós, né? Que vai gravar sobre nós o nome dele. Então, fique firme com Jesus. Não se deixe enganar por falsos cristãos. Viva o evangelho de Jesus verdadeiramente. Jesus veio para salvar a tua alma. E ele está voltando para nos levar para o céu. Você está preparado para o arrebatamento? Amém?